Vamos lá. Falamos muito aqui há pouco, Léo, sobre diversos aspectos. Você, o Caixa, percepções também do time da Itatiaia ao longo da jornada esportiva sobre uma seleção brasileira que eu defini aqui quando o Caixa passou o comando pro pós-jogo como uma salada do Fernando Diniz. O atacante, o David Neres terminou marcando atacante uruguaio na defesa do Brasil. Não houve presença de meio-campista em momento nenhum no jogo, né? Aquele meio-campista construtor. Ele tinha o Rafael Veiga, ele tinha o Gerson, o Neymar lesionado. E quando você comentava no primeiro tempo, você dizia de um Neymar que estava com os mesmos problemas do jogo anterior, segurando muito a bola, prendendo demais. Os pontas, os rápidos do Brasil sem serem lançados, tentando jogadas de algum tipo. Terminamos o jogo também com centroavante os dois centroavantes que não fazem gol. Dá pra tirar alguma coisa da seleção brasileira, Léo? Ou tá tudo ruim realmente? Não, se der pra tirar alguns, dá, aí seria bom. Você perguntou se dá pra tirar. Já mandou o zap pro Ancelotti? Não, e não é só, eu tô falando do Diniz, não. Tô falando de jogadores. Porque ali tem um bocado de gente agora que não tem condição de vestir a camisa da seleção brasileira, né? Sei que a safra não é das melhores, não é um grande momento, mas com todo o respeito, o Ian Couto, lateral do Girona, é lateral direito da seleção brasileira. O Carlos Augusto hoje joga na Inter de Milão. Eu acho até que pelo time que ele está, o nível que a Inter de Milão tem tido, merece uma convocação, mas ou o Diniz quebrou as pernas dele como fez com o Arana no primeiro jogo, de pedir para ter um comportamento extremamente defensivo, ou um lateral completamente burocrático. Então, acho que o Fernando Diniz acaba ficando no foco da crítica hoje, Cirilo, porque não tem como você falar tantos jogadores bons para um futebol tão ruim. Eu tenho uma percepção que é o seguinte, Léo, não é possível que todo mundo é ruim, sabe? Não, tem 11 caras jogaram mal assim. O Gabriel Jesus, que é o patinho feio da seleção brasileira. Sempre apontado, né? Todo mundo sempre mira pedra nele. Foi o cara que mais lutou hoje. Foi o cara que mais tentou jogar. Ele começou, o jogo era para ser centroavante, a bola não chegava, ele tentava buscar. Depois ele foi colocado na ponta direita. A bola chegava lá para ele, não chegava, ele ia lá no meio buscar. Porque o Rodrigo, invenção do Fernando Diniz, não joga ali. O Rodrigo, inclusive, talvez o Fernando Diniz veja uma entrevista do Rodrigo, que eu já vi o Rodrigo falando que ele gosta de jogar ali, mas nunca jogou. Nunca jogou. Você lembra do Rodrigo no Santos jogando no meio campo? Não é meio campista, né? No Real Madrid, o Rodrigo aparece na ponta direita. Ele disputava no ano passado com o Valverde. Este ano ele virou titular, porque o Valverde joga mais atrás no meio campo. Hoje o Real Madrid joga com dois atacantes, Vini e Rodrigo, e o Bellingham jogando por trás. Rodrigo não joga ali na meia. Aí o Neymar se machuca, ao invés de entrar o Gerson, ao invés de entrar o Veiga, que melhoraria o passe, a transição. O Brasil só tinha dois meio-campistas, o Casemiro e o Bruno Guimarães. Uma partida horrorosa também, do Bruno Guimarães principalmente, que eu espero muito, porque é muito bom de bola. Então, a leitura do Diniz prejudicou muito a seleção brasileira. Mas lá dentro os caras poderiam ter resolvido? Poderiam. O Vini Júnior fez uma partida ruim, o Rodrigo fez uma partida ruim, os atacantes fizeram uma partida ruim, mas nada favorecia o jogo deles. Então o Brasil não se preparou para esse tipo de jogo. E a leitura do Diniz na sequência do jogo foi horrorosa. O David Neres é um ponta, ele terminou de lateral direito. O segundo gol do Uruguai, o David Neres está na pequena área para marcar lá o De La Cruz fazendo gol. Então, assim, o Diniz arrumou, quando vocês falaram uma salada, não falem mal da salada. Não fale mal da salada, que é vital, é saudável, é importante. Cara, é impressionante como o Brasil hoje, e é preocupante, Cirilo, porque o sentimento que o Caixa externou é o que nós todos temos nesse momento, sabe? De que a seleção brasileira não tem uma cara, a seleção brasileira não tem comando. O Neymar, que se lesionou, isso não tem nada a ver, que o Neymar não tenha tido uma lesão grave, jamais, mas aqui, o Neymar se lesionou mais uma vez segurando a bola. Mais uma vez o Neymar, e olha, não foi desleal o jogador do Uruguai, não foi uma entrada desleal, mas o Neymar mais uma vez segurando a bola, e o Neymar está visivelmente mais pesado. Não é o Neymar de 20 e poucos anos, porque o Vinícius Júnior, você viu o tanto de porrada que ele leva? Sim. Mas é levinho, voa. O Neymar não tá, o Neymar tá mais pesado. Então até ele mesmo, para se proteger,
no lance ele vem numa disputa de bola, e aí uma infelicidade mesmo, parece que ele torce o joelho, mas, sabe, Cirilo, e não tem comando. O Neymar sai esbravejando, xingando o presidente da CBF, fica por isso mesmo. Nós temos um técnico interino na seleção brasileira, na seleção mais importante do planeta. Nós temos um técnico interino. Não vejo nenhum problema em sonhar com o Ancelotti e montar um projeto para o Ancelotti. Seria um espetáculo tê-lo como treinador da seleção brasileira. Acho que ele faria um trabalho melhor do que ele faz até no Real Madrid hoje. Porque é perfil dele, de gestão de grupo, ele respeita muitos jogadores brasileiros, ele é muito interessado. Acho que o Ancelotti pode fazer um brilhante trabalho na seleção brasileira. Mas se ele não vem agora, Cirilo, você vai e pega o treinador do Fluminense, que vem fazendo um trabalho bom no Fluminense, o Diniz, isso é inegável, o Fluminense está na final da Libertadores. Você vira para ele e fala assim, divide o Fluminense com a seleção brasileira? Ah, faça-me favor, nós estamos falando da seleção brasileira, pô. Vai pegar um ano e jogar fora, né? Você vai pra quê? É porque assim... Não, essa discussão a gente já teve quando a decisão foi tomada, mas ela é importante de ser retomada, porque por mais que o Ancelotti não fale, muitos indícios já dando conta de que ele realmente vai ser o técnico da seleção. Já foi, inclusive, lá quando ele recebeu lá o título de doutor honoris causa lá na Universidade de Parma. De doutor o quê? Hã? Doutor, quando honoris causa. Nós causa. Nós causa tudo. Aqui. Quando ele recebeu esse título lá na Universidade de Parma, na Itália, onde ele começou a carreira dele, estava lá, ele tem o grande desafio, a partir do ano que vem, ele será o primeiro estrangeiro em sei lá quantas décadas a comandar a seleção, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, ele vai ter a honra, ele é o técnico da seleção brasileira pro ano que vem. Mas, pô, do Diniz pro Ancelotti, assim, a conversa de futebol ela é completamente diferente. Eu não tô comparando qualidade, porque a carreira de um ela é muito mais consolidada que a do outro. O Diniz pode se tornar um grande treinador nesse nível. Não estamos aqui para chincalhar completamente o Fernando Diniz também, não. Até porque tá fazendo um bom trabalho no Fluminense. O resultado tá aí para comprovar. Mas há muita diferença entre um e outro, né? Você tá basicamente pegando um ano, 5 ou 6 datas FIFA, e jogando fora até a Copa América do ano que vem. Porque quando chegar a Copa América, não é possível que vai ser a mesma maneira de pensar futebol, né? Sabe o que muda pra mim ter o Ramon igual tinha ou o Fernando Diniz, Cirilo? Nada. Não tô dizendo que são treinadores do mesmo nível, não, que o Diniz é bem superior. Mas não muda nada. O Fernando Diniz, cara, você acha que o Fernando Diniz passou os últimos dias vendo jogos do Matheus Cunha? Vendo jogos do Richarlison? O Fernando Diniz estava enfiado no Fluminense, chegando na final da Libertadores, e corretamente, porque ele é treinador do Fluminense. Isso aí não é culpa dele, né? Não é culpa dele. A seleção brasileira virou um bico. A seleção brasileira virou um bico para um treinador que comanda um grande time no Brasil. Ah, mas as eliminatórias, você vai se lembrar disso. Eliminatórias, cara, tranquilão, qualquer um pode ir lá. E um ano aí sem o Ancelotti não vale nada. Tá vendo que não vale nada? O Brasil não está mal colocado, não, mas pela qualidade do futebol, se coloca em xeque. Nós estamos falando da seleção brasileira. Então ela precisa ser tratada com a grandeza que ela tem, Cirilo. Esse depoimento que o Caixa deu sobre os jogadores, eu estendo até a direção. A seleção brasileira está sendo comandada por gente que sabe pouco de futebol, por muita politicagem e por muito dinheiro. Não tem mais sentimento de patriotismo, chorar se a seleção perde. Quem ficou pé da vida quando o Brasil perdeu para a Croácia fomos nós. Fomos nós. Nós, jornalistas que estavam lá torcendo e tudo, e a torcida brasileira. Porque os caras, com todo o respeito, não estou falando que eles são insensíveis, não, mas não demonstram isso, sabe? Não tem esse interesse. Então, isso vai sendo passado. E não me tira da cabeça. Imaginar que a maior seleção do planeta tem um treinador interino e com camisa 10 sai xingando o presidente da CBF e fica tudo por isso mesmo, Cirilo, não dá. Isso não é a seleção brasileira. E eu preciso fechar